A paz do Senhor Jesus Cristo, irmãos. Hoje eu vou explicar para vocês o erro que muitos estão cometendo, dizendo que Jesus Cristo não volta mais e que Jesus Cristo não é o Salvador. E vou explicar também para vocês por que não precisamos guardar mais o dia de sábado e não precisamos também obedecer todos os mandamentos escritos na Torá. Eu vou explicar porque eu conheço algum judeu, incluindo um judeu que quando eu subi o monte do Garrido, que agora eu não subo mais, para orar a Deus, que o próprio Deus já falou para mim que eu não preciso mais subir o monte para fazer oração no monte, como eu subia antes. Eu acho que deve ter uns 4 ou 5 anos que eu não subo o monte mais. 4 ou 5 que eu não subo mais, o que eu quero dizer para vocês é que nesse período de 4 ou 5 anos, eu devo ter subido o monte umas 3 vezes. Ou 4 vezes, não sei. É como se que parasse de subir. E eu não vou mais no monte. Eu já decidi de não ir, que o próprio Deus já falou para mim que eu não preciso de subir mais o monte para orar no monte, que muitos sobem para buscar a Deus, querer saber os mistérios de Deus. Então lá no monte mesmo eu tenho encontrado um lá que é natural de Israel. A mãe e o pai é natural de lá. A mãe e o pai. Eu não sei se ele nasceu lá ou nasceu aqui no Brasil, mas não importa. Desde que a mãe e o pai é de lá, ele é 100% cidadania judaica, hebraica, israelense, né? E alguns têm discutido comigo, alguns judeus que me encontraram, que me viram pela internet, têm discutido. Uns me chamam de louco porque o que eu falo é contra a Torá, segundo eles, que são os mandamentos de Moisés. E muitos não crerem que Jesus volta mais. E outros nem crerem que Jesus Cristo é o Salvador. Tá uma febre. Eu tenho encontrado até com alguns brasileiros mesmo, dizendo para mim que Jesus não volta mais. Então, esse áudio que eu estou fazendo é para explicar para vocês por que eu sei que Jesus voltará. E muitas pessoas estão falando que Jesus não volta mais. Eles usam até aquele versículo que está escrito no livro de Mateus, capítulo 24, versículo 34, que a palavra de Deus diz assim: em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. No capítulo 24, versículo 34, a palavra de Deus diz assim: em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. No versículo 35 diz assim, capítulo 24, versículo 35: o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Então, irmãos, muitos irmãos brasileiros e judeus não crerem que Jesus Cristo é o Salvador por causa dessa palavra. Quando Jesus Cristo disse: em verdade vos digo que não passará essa geração sem que todas essas coisas aconteçam. Aí nós podemos ver que passou... tinha um discípulo, né, de Jesus Cristo, pelo nome de João, que Jesus Cristo disse: se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa a ti? Se eu não me engano, acho que Jesus disse foi para Pedro, não importa para quem, falou para um dos discípulos. Aí ficou aquele dito entre os discípulos que aquele discípulo não morreria. Então muitas pessoas acham que depois que aquele discípulo morreu, como esse livro de Mateus
do Novo Testamento, nenhum dele não tem o carimbo registrado, igual o meu livro que eu escrevi, Profeta Lenildo de Souza, e o livro Interpretação do Apocalipse, Profeta Lenildo de Souza. O meu, ele está tarimbado, selado e registrado. Não tem como futuramente os judeus de Israel dizerem que é invenção de romanos. E tem até meus vídeos, né? Então, quer dizer, não tem como as pessoas falar que é invenção de romano ou que é invenção de fulano, cicrano ou beltrano. Então, quer dizer, quando esse discípulo morreu, que foi João, que alguns dizem que ele durou mais de 90 anos, não sei se foi 95, quase 100 anos, explicando melhor. Depois que ele morreu, alguém dizem que essa palavra que está escrito é que se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa a ti? Alguns dizem que alguém foi lá e mexeu no livro e colocou assim: se eu quero que ele fique, que eu venha até que te importa a ti. Aí ficou dito entre os discípulos que aquele homem não morreria, que aquele discípulo não morreria. Explicando melhor. Aí depois ficou o acréscimo: porém, Jesus não disse que ele não morreria. Compreenderam, irmão? Então, alguns usam essa palavra, esse acréscimo. Porém, Jesus não disse que aquele discípulo não morreria. Então, ficou esse acréscimo, segundo a história de muitos, ficou esse acréscimo para defender a palavra de Jesus, colocando Jesus como um mentiroso e um anticristo. Compreenderam, irmãos? Colocando Jesus Cristo como um anticristo. Porque Jesus disse assim: em verdade vos digo que não passará essa geração sem que todas essas coisas aconteçam. Entenderam? Então, quer dizer, aquela geração passou, que todos os discípulos morreram. Aí muitos dizem que Jesus não volta mais, porque aquela geração passou. E aqui embaixo Jesus fala: passará os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Aí alguns dizem assim: a palavra de Jesus passou, ele é um mentiroso, é um anticristo, Jesus não volta mais. Aí alguns defendem a palavra de Jesus, que está escrito no mesmo livro de Mateus, capítulo 24, versículo 36, que Jesus fala assim: mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente meu Pai. Agora no versículo 37, Jesus fala: e como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Compreenderam, irmãos? Então alguns pastores que amam Jesus ainda usam esse versículo: e como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Aí alguns pastores dizem assim: a vinda do Filho do Homem. Alguns usam esse versículo para defender Jesus, porque crê que Jesus vai voltar. Está falando: não, irmão, a volta do Filho do Homem, Jesus não estava falando dele, estava falando de homem nascido de homem. Quer dizer, a palavra chegou até a nós. Aí teve um pastor que ainda falou assim: Jesus não vai voltar, ele está em nós. Quer dizer, a volta do Filho do Homem, quer dizer, outra geração. A volta do Filho do Homem. Jesus está em nosso coração, ele vive em nós. Agora no versículo 38, Jesus fala assim: portanto, assim, no capítulo 24, versículo 38, Jesus fala assim: portanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Compreenderam, irmãos? Aí eu estou fazendo esse áudio para explicar para muitos que dizem que Jesus Cristo é um enganador. Agora, continuando explanando a palavra que Jesus Cristo disse, que não passará essa geração sem que todas essas coisas aconteçam. Aí muitos pensam que aquela geração
passou, mas não passou, irmão. Aquela geração não passou. Ainda continua aquela mesma geração de Jesus. Eu vou explicar para vocês por quê. No livro Interpretação do Apocalipse, profeta Lanildo de Souza, capítulo 14, versículo 25, a palavra de Deus diz: o Espírito Santo de Deus me disse, você é dos 12 discípulos, tem 9 dons na sua alma. E eu perguntei a Deus em pensamento, 9 ou 7? O Espírito Santo de Deus me disse, são 7, operam em 9. Compreenderam, irmãos? E nesse mesmo livro, Interpretação do Apocalipse, profeta Lanildo de Souza, Deus fala a palavra para mim assim, ó. Passou 14 gerações e você nasceu da geração de Israel, da tribo de Judá, da família de Maria e José, que nasceu Jesus. Então, quer dizer, continua aquela mesma geração que a palavra de Deus fala no livro do Apocalipse, capítulo 11, do sinal da mulher vestida de sol. O que é um sinal, irmãos, de uma mulher? O sinal de uma mulher é um filho, um neto, bisneto, tataraneto. Então, quer dizer, eu sou o sinal. O presbítero Lanildo de Souza, ele é o sinal da mulher vestida de sol. Por quê? Porque é da geração de Israel, da tribo de Judá, da família de Maria e José, que nasceu Jesus. Agora, continuando, explicando, continuando explicando essa palavra da Bíblia, que a Bíblia fala no livro de Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos. No livro de Atos dos Apóstolos, a Escritura Sagrada fala que lançaram sorte, né, irmãos? Lançaram sorte entre os discípulos para ver quem que ficaria no lugar de um que traiu a Jesus Cristo, né, que foi Judas. No livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 26, a Bíblia fala assim: e lançando-lhe sorte, caiu a sorte sobre Matias, e por voto comum foi contado com os 12. Nós podemos ver que ali lançaram sorte. A Bíblia não diz que foi Deus que mandou colocar. A Escritura Sagrada não diz que foi Deus que mandou colocar Matias, né, em lugar de Judas. Deus não fez isso de forma alguma. A Escritura Sagrada não diz isso, que Deus fez isso. Compreenderam, irmãos? E nós podemos ver que no livro de Interpretação do Apocalipse, profeta Lanildo de Souza, no capítulo 14, versículo 25, a Bíblia diz assim: o Espírito Santo de Deus me disse, você é dos 12 discípulos, tem 9 dons na sua alma. E eu perguntei a Deus em pensamento, 9 ou 7? O Espírito Santo de Deus me disse, são 7, operam em 9. Então nós podemos ver que pela Bíblia, Jesus Cristo é o Salvador, sim. Jesus Cristo, ele é o próprio Pai. Porque o próprio Jesus, ele disse, né? Quem vê o Pai, vê a mim. Quem vê o Pai, vê a mim. Então, irmãos, Jesus é o Pai. Porque não tem como um homem normal, sem ser o próprio Deus, pagar o sacrifício que Jesus Cristo pagou na cruz do Calvário, no alto do Gólgota, por nós, para morrer pelos nossos pecados.
Então, escrito na Bíblia, Jesus Cristo é o Salvador, sim. E aquela geração não passou, porque ainda tem o sinal da mulher vestida de sol, que é o profeta do Apocalipse, capítulo 11, que já estava escrito no livro do profeta Daniel. Compreenderam, irmãos? Já estava escrito no livro do profeta Daniel. Já estava escrito no livro do profeta Daniel que Deus, ele já tinha preparado um discípulo para ficar no lugar de Judas Iscariote, porque o próprio Deus ele já sabia que ele ia ser traído por Judas Iscariote. No livro de Daniel, capítulo 1, capítulo 12, versículo 1, a palavra de Deus que diz assim: e naquele tempo se levantará Miguel, grande príncipe, que se levanta a favor dos filhos do seu povo. E haverá um templo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que for achado escrito no livro. Então, irmãos, nós estamos vivendo o tempo dos falsos profetas. E escrito aqui, no capítulo 12, versículo 2, a palavra de Deus que diz assim: e muitos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Os que forem sábios resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que a muitos ensinam a justiça, como as estrelas sempre e eternamente. E tu, Daniel, encerra essas palavras e sela este livro até o tempo do fim. Até o fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para outra, e o conhecimento se multiplicará. Nós podemos ver, irmãos, que o conhecimento ele se multiplicou. O conhecimento se multiplicou, mas aquela geração, como eu falei para vocês, não passou. A geração não passou porque ainda continua o sinal da mulher vestida de sol. Que sou eu, o presbítero Lenildo de Souza, o homem do Apocalipse, capítulo 11, escrito na Bíblia. Compreenderam, irmãos? A geração não passou. Jesus Cristo, ele não mentiu. Porque o próprio Jesus Cristo diz, escrito, o próprio Deus diz, escrito no livro Interpretação do Apocalipse, profeta Lenildo de Souza. Compreenderam, irmãos? No livro Interpretação do Apocalipse, profeta Lenildo de Souza, capítulo 9, versículo 1. Capítulo 9, versículo 11. O Espírito Santo de Deus me disse: José, esposo de Maria, da tribo de Judá, da geração de Israel, você é dele. Passou 14 gerações e você nasceu. Você é o profeta do Apocalipse. Quando Jesus Cristo disse que não passará essa geração sem que todas essas coisas aconteçam, Jesus estava falando da Bíblia, do que estava escrito lá no livro do Velho Testamento. Porque se houvesse o arrebatamento e não cumprisse a palavra escrita no livro do profeta Daniel, que ele fala do Miguel, o grande príncipe que se levantará do pó da terra, o profeta Daniel estaria sendo um falso profeta.
Então, quer dizer, todas essas coisas, não passará essa geração sem que todas essas coisas aconteçam. Quer dizer, não passará essa geração sem que toda a Bíblia se cumpra. Compreenderam, irmãos? Aí eu estou explicando para vocês porque muitos não crerem mais que Jesus Cristo voltará. Muitos não crerem mais. Acham que Jesus Cristo é um falso Messias. Sendo que no livro do Apocalipse de João, João fala também desse mesmo Miguel, o grande príncipe que se levantará do pó da terra. No capítulo 9, versículo 12 do livro de Interpretação do Apocalipse, profeta Lânio de Souza, a palavra de Deus diz assim: o Espírito Santo de Deus me disse, escreva no livro para saberem que Apocalipse cumpriu. Então, irmãos, eu estou deixando esse áudio aqui para vocês. Agora eu vou explicar por que não precisa de guardarmos o dia de sábado e não precisa de obedecermos toda a Torá. Nós podemos ver que um filho ele tem a mesma moral que o pai numa casa. Porque o pai, ele não maltrata o filho. Então, como o pai não maltrata o filho, se o pai for Deus, o filho também é Deus. Deus Pai, Deus Filho. Então, a mesma moral que o Senhor Jeová, que é o Pai, que tem muitos judeus que não gostam de falar o nome de Deus, porque tem medo de falar o nome de Deus. Eu lembro até que uma vez o próprio Deus falou para mim. O próprio Deus falou para mim: eu sei que você me ama. Aí eu ainda falei para Deus assim: Senhor, eu falei em pensamento, Senhor, como que o Senhor sabe que eu te amo? Porque o coração do homem é enganoso, né, irmãos? Aí o próprio Deus me respondeu: você não tem medo de falar o meu nome. Você é o Miguel, o grande príncipe que se levantará do pó da terra. Eu não tenho medo, irmão, de modo nenhum, de falar o nome de Deus, de falar o nome do Pai, do Senhor Jeová. E a maioria dos hebreus, que são minha raça também, eles têm medo de falar o nome de Deus. Eu não tenho medo. O próprio Deus já falou para mim: você não tem medo de falar o meu nome. Então, como eu estava explicando para vocês, Deus ele me exalta dizendo que eu não tenho medo de falar o nome dele. Quer dizer, escrito na Torá, tem muitos irmãos que não falam o nome de Deus, porque Moisés escreveu, não tomará o nome, não falará o nome do Senhor, seu Deus, em vão. Só que eles não entendem que falar em vão é o mesmo que falar por deboche, não crer. Eu falo o nome de Deus, não é por deboche, é porque Deus sabe que eu confio nele, eu creio nele, eu amo. Ele mesmo já falou para mim: eu sei que você me ama, eu sei que você me ama, você não tem medo de mim, você não tem medo de falar o meu nome. Você é o anjo Miguel escrito na Bíblia, o anjo que se levantará do pó da terra. Compreenderam, irmãos? Então, eu vou explicar para vocês no sentido da palavra que Deus falou para mim, para que muitos não insistam em ficar me chamando de falso profeta do Apocalipse. Hoje mesmo, pela madrugada, eu gravando esse vídeo, Deus falou assim para mim: você é o Salvador da humanidade. Só que vocês têm que entender o contexto, a escrita da palavra que Deus falou para mim. Porque o Salvador é Jesus. O Salvador da humanidade como? Quando passar aí 100 anos, 200 anos, 300 anos, 400 anos, 500 anos, 1000 anos, 2000 anos, e Jesus não tiver voltado, muitos vão ver o meu livro que eu escrevi, e muitos não vão negar Jesus, vão crer que Jesus é o Salvador,
por causa do Apocalipse capítulo 11 se cumprindo e por causa das profecias escritas no livro do profeta Daniel se cumprindo. Que a palavra de Deus fala também dos pés de ferro misturado com barro de lodo. E o próprio Deus já disse para mim, tu é o braço de ferro, tu és os pés de ferro da estátua que viu o rei Nabucodonosor. Tem divisão entre ti e entre o meu povo. Tu és os pés de ferro, e meu povo é o barro de lodo. O que quer dizer, irmãos? Pés de ferro, firme na rocha, firme na palavra. Eu não me deixo me levar pelos falsos profetas do Apocalipse. Quer dizer, o braço de ferro. Quer dizer, passa aí muitos anos, milhares de anos, e as pessoas vão ver este livro que está registrado, que não vai ter desculpa, que é a invenção de Romanos, porque Deus mandou escrever 3.500 anos antes de acontecer. E naquele tempo, muitos vão ter uma surpresa quando me vê levantar do pó da terra, junto com a igreja. E ouvi uma voz do céu que dirá, subi cá, escrito no livro do Apocalipse de João, e morrerá 7.000 homens, e os demais homens darão glórias ao Deus do céu. Aí eu estou fazendo esse vídeo explicando detalhadamente para vocês. Aí eu ainda falei assim para Deus, por que, Senhor, que o Senhor fez isso? Aí Deus foi e respondeu assim para mim, para eles saberem que eu sou. Entendeu, irmãos? Deus, ele é. Deus fez isso para quando a igreja subir, quando eu levantar do pó da terra juntamente com a igreja e a igreja subir, o povo que ficar aí na terra até a volta de Jesus, né, que na subida da igreja ainda não é a volta de Jesus. Quando eu levantar do pó da terra ainda não é a volta de Jesus, é o arrebatamento da igreja. Para todos entenderem que Deus é. Aí não terá desculpa, que os que irem para o inferno não terá desculpa. Eles vão ver a prova, que eles vão ver a igreja subir. A Bíblia até fala, os demais homens darão glórias a Deus. Aí esse vídeo, irmãos, eu estou fazendo especialmente explicando para vocês, porque muitos não crerem que Jesus Cristo é o Salvador. E alguns até crerem, mas não crerem que Jesus volta mais. Mas Jesus voltará. Só que antes de Jesus voltar, vai ter o arrebatamento da igreja, como eu falei para vocês, que está escrito na Bíblia, para servir de lição para a humanidade. Para saber que para Jesus voltar, toda a Bíblia tem que cumprir. Porque se toda a Bíblia não cumprir, Jesus Cristo fica sendo o homem mais mentiroso do mundo. A Bíblia, né, a palavra de Deus, ficaria sendo o livro mais mentiroso do mundo. Então, irmãos, é necessário que toda a Escritura se cumpra. Eu tenho que morrer, ficar 3 dias e meio morto, que são os 3.500 anos, e levantar do pó da terra. Porque se isso não acontecer, a igreja, se isso não acontecer, a Bíblia fica sendo mentirosa. Compreenderam, irmãos? Então está aí a explicação. Por que não precisamos de guardar o sábado? Porque por causa do sacrifício de Jesus Cristo, nós somos filhos de Deus. Os que crerem em Jesus Cristo são filhos de Deus, e a mesma moral que o pai tem numa casa, um filho tem. Então basta obedecermos a palavra de Jesus Cristo, escrito na Bíblia, e crermos que Jesus Cristo é o Salvador, que todo aquele que crê é também o Filho de Deus e terá a mesma moral que Jesus Cristo no céu. Terá a mesma moral que Jesus Cristo no céu, então não precisamos guardar o sábado e nem nenhum mandamento escrito na Torá,
Que aquele mandamento é quando o homem não tinha direito de ser o filho de Deus. Agora nós temos esse direito por causa do sacrifício único que Jesus Cristo fez, que como ovelha foi levado ao matador. E no céu nós seremos igual ao Pai, igual ao Filho e igual ao Espírito Santo de Deus, que seremos como os anjos que estão nos céus. E o arrebatamento vai acontecer, e vai acontecer o julgamento final. Porque quando Jesus Cristo se manifestar na nuvem, ele virá como juiz para julgar as nações. E fique todos com Deus, e a paz seja convosco.